E agora, Epa. comandante, será que vai agora? Do nada, cai. Tá me ouvindo? Cai. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, Então, tô então perfeitamente. vamos tocar. Então Ó, tá. vamos lá, vamos começar. Eu quero fazer umas perguntas para um bate-papo. Vamos falar do métier, do dia a dia, da importância, por exemplo, para quem está iniciando agora, pretende iniciar agora pós-pandemia, no transporte, saber que tem que ser maior de 21 anos, né? Que tem que ter a categoria D ou E, da habilitação, se dirigir a um SESC-SENAT ou a uma escola de trânsito, né? Para que possa fazer o curso da extinta Resolução 68, que hoje é 789, que é o curso de 50 horas aulas de formação de transporte de coletivo de passageiros, né? É um curso. É verdade. Então, ele munido desses documentos, sendo maior de 21 anos, é o pré-requisito, habilitado na categoria D ou E, da CNH, e tendo esse curso, vamos dizer que ele já preenche os pré-requisitos de ser um profissional. Mas isso não significa que ele já pode iniciar diretamente. Ele vai ter que ter todo um preparatório, ou no caso urbano, de repente se a empresa contratar ele como cobrador ou manobrista, depende da oportunidade, do que está acontecendo hoje em dia, porque na minha época eu tive essa oportunidade, mas já fazem 27 anos, 28 anos atrás. Era uma outra realidade, era um outro momento, né? Hoje a frota coletiva urbana de São Paulo, a maior parte lá é articulado, biarticulado, superarticulado, então modificou tudo, né? Então tudo está diferente. Hoje, na verdade, a categoria E, né, na prática, para falar o português, claro, né, comandante? Muita gente reclama, me questiona em relação aos custos que a pessoa tem, né? Já tem habilitação, já tem a idade, né? Essas coisas todas, mas isso infelizmente não é suficiente Não, ainda para a pessoa participar de um processo seletivo para ser seletivo. um motorista rodoviário interestadual. Muitas vezes a pessoa, as empresas antigamente tinham a famosa escolinha, né? Que tinha uma carga horária de treinamento e a Isso. pessoa entrava como motorista trainee para depois Bons passar tempos, né, por comandante? bons Hein? tempos, da escolinha, Que saudade, a, né? a Que Cometa, saudade. a Itapemirim, tinha escolinha, a Companhia São Geral de Aviação, a Centro de Gontijo, treinamento, né? sempre A Reunidas também existia. tinha. A Vila Ema tinha, a Reunidas. A Vila Ema nós tínhamos um Aham, auditório ah, bem grande na época, que hoje virou torre ali, né? Hoje o banco tomou, certo. enfim, virou torre. Mas na época, pensa bem, comandante, final dos anos 80, início dos anos 90, eu ainda não estava lá ainda, mas eu ia lá visitar o meu pai, ele me convidava para participar dos treinamentos das unidades móveis do Senai, da Shell, lubrificantes, da Combrec, enfim, de várias empresas prestadoras, né, da empresa, ia ministrar treinamento. Não existia naquele momento ainda, o senhor sabe melhor do que eu, não existia ainda o SESC-SENAT, era a indústria, era o Senai que ministrava a maior parte dos cursos, que era direção defensiva, ainda não se Sim. falava em condução extraeconômica, era condução Não. econômica, né? Mas já estava iniciando a condução econômica. Então, aquele tempo, comandante, era um tempo de ouro, que a CMTC, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, já vinha fazendo isso desde a década de 70 para 80, os treinamentos. Sim, sim. Né? A Companhia Municipal de Transportes Coletivos era a menina dos olhos aí de qualquer paulistano, né? Sem Que queria dúvida. se ingressar no transporte urbano. E era difícil Então, entrar ali, viu, comandante, naquela época. era O uma meu pai fez um empresa. curso, em 1977, ele fez um curso de motorista profissional, que inclusive ele tem um certificado, né? Sei. Na época, nenhuma empresa particular tinha um motorista com esse curso, exceto quem já fazia parte do quadro de colaboradores da CMTC. A CMTC era uma outra história. Era a água e o vinho. Um profissional que trabalhava na CMTC, que conseguiu passar no processo seletivo, ele era um profissional diferenciado, né, comandante? Naquela época, 40 anos atrás, né? Era, né? 45. Era. Sabe Inclusive, quem até chegou na agora parte aqui, de comandante? benefícios, a parte de benefícios do Comandante, eu salário, vou né? interromper rapidamente. A Celita Lima do Ceará está aí. Boa noite, Opa, boa Celita. noite. O nosso Muito boa amigo noite. Fábio Freitas, da Infobus, do Rio de Janeiro, Opa, que fez uma alô, excelente Fábio. live
com o comandante, uma grande homenagem lá dos lendas dos transportes. E o Fabrício Wilton está aí também, voltou. Muito obrigado, Fabrício, meus amigos. forte abraço, Fabrício, Fábio, Celita, quem puder compartilhar essa live nos grupos, nós agradecemos. E agora, se Deus quiser, iremos dar essa continuidade na live, sem cair o Facebook, até o final, né, comandante? Espera então, Deus retomando, sim, né? o senhor falou que a CMTC tinha os benefícios, né? Além do salário diferenciado, que era melhor que as outras empresas as permissionárias, particulares, né? Permissionárias, É. ela tinha um plano de carreira, né, de benefícios, né? Um Sim. convênio médico odontológico muito bom para a época, né? O Valquimar, se voltar, ele vai falar sobre isso. O Valquimar foi da CMTC. A pessoa tinha uma jornada de trabalho bem menor que as outras. Reduzida. Era 6 horas, né? Era 6 horas, 6 horas e 40. Isso aí. Dependendo da linha, o cara dava uma viagem só e pronto, dependendo da extensão da linha, né? E ela, se eu não me engano, ela chegou a ter 12 garagens, né, espalhadas pela cidade, né? São Paulo. E tem um detalhe, se você entrasse hoje, 2021, de motorista, lá você conseguisse entrar, e tinha um cobrador, sei lá, de 5, 6, 10 anos de casa, ele ganhava igual ou mais do que você, porque tinha o plano de carreira. Né? Tinha o plano de então, carreira. O cobrador ganhava igual, dependendo do tempo que ele tinha de casa, que eu não sei dizer agora no momento de cabeça, ele ganhava mais que o motorista que tinha entrado inicialmente ali naquele momento. Está dizendo aqui o Kaique, ó. Pô, Valquimar Costa foi meu professor no SESCENAT, grande professor, Kaique. Grande amigo, grande professor, viu, Kaique? O Valquimar é fera. O Valquimar, ele é oriundo do transporte coletivo de passageiros, ele teve o privilégio de ter trabalhado também na Companhia Municipal de Transporte Coletivo, que é a CMTC. Então, o Valquimar é profissional raiz, ele tem um know-how lá atrás, ele é aquele instrutor que atua como instrutor, porém, ele foi e é um profissional, um motorista, um condutor. Comandante, então, prosseguindo, todas as empresas que o senhor trabalhou, que foi a Passa do Marrom, São Geraldo, Itapemirim, entre outras. Certo. Eu sei que é difícil perguntar isso, mas qual a empresa que mais marcou a sua vida profissional? E pessoal também? Sem sombra de dúvida, foi a célebre Viação de Itapemirim. A Itapemirim, para mim, foi uma faculdade. A Itapemirim, eu tive o prazer, né, de muitas vezes encontrar, conversar, dialogar, dar algumas sugestões para o senhor, né, o saudoso senhor Camilo Collor, já faz uns 40 dias que ele infelizmente partiu, né, aos 97 anos. Mas é uma pessoa muito visionária, né? Foi ele grande que visionário, trouxe, grande empreendedor. Ele trouxe o know-how aqui do terceiro eixo, né? Que ele queria um ônibus do eixo. Isso nos anos 70, que ele viu nos Estados Unidos. E como os ônibus tinham um problema sério de superpeso, né? Sobrepeso, esbarrava na lei da balança, né? Então, como os carros eram convencionais, 4x2, ele levava muita encomenda e muita bagagem. O pessoal do Nordeste tinha o hábito de trazer muita bagagem, né? E esses carros andavam sobrecarregados. Então, a ideia dele era promover, né? Fabricar, ou que a Mercedes-Benz atendesse o pedido dele para montar um ônibus com terceiro eixo. A Mercedes até que atendeu ele, mandou um grupo de engenheiros em Cachoeiro de Itapemirim e montou num monobloco O326 o terceiro eixo. É o carro 500 e não sei o que aí. Mas esse carro, infelizmente, não existe mais. Né? Mas o seu Camilo não gostou, achou que poderia, ele falou para os engenheiros que poderia fazer coisa melhor. Fez, desenvolveu o chassi bug em Cachoeiro. Dali partiu para 5 protótipos, né, que percorreram mais de 10 milhões de quilômetros, esses carros, em condições de severidade mesmo, né, em linhas de longa extensão, né, São Paulo, Belém, super pesado, até que no início dos anos 80, a Itapemirim recebeu autorização do Conselho de Desenvolvimento Industrial para fabricar o seu chassi
para uso próprio e para venda para terceiros, né? Então, foi aí Que que maravilha, hein? nasceu o Tribus. Foi aí que nasceu o Tribus. Tribus. Eu me lembro. Foi uma grande sacada do Camilo Collor, né? Foi Sim, um grande visionário, foi um empresário que enxergava 50 anos à frente luz, né, comandante? justamente. Muito Eu fui para bom. Cachoeiro do Itapemirim justamente para ser treinado na escola séria lá, tudo sobre o Tribus, No né? centro O de treinamento terceiro deles. eixo, Ou o seja, o senhor motor. estava no local certo, na hora certa, né? Naquele momento, naquele grande momento, o senhor estava lá, né? O engraçado é que ela utilizou o motor, né, isso no final dos anos 70. Já nos protótipos, ela já Sim. utilizava o motor OM355/6A, turboalimentado, com caixa de câmbio ZF, e o sistema de terceiro eixo era um sistema balancine. Os primeiros eram feixe de molas, e começou a dar muito problema no famoso shimmy, o desbalanceamento, que a partir da série 10.000, cento e pouco, já com carroceria Nilson, esse problema foi sanado, né? Foi sanado. Então já era veículos já com suspensão totalmente Suspensão, pneumática, né? Suspensão a ar. pneumático, né? É, Ar. Foi uma. desenvolvido em Cachoeiro de Itapemirim. Tudo isso foi fruto da engenharia da aviação Itapemirim, né? Sob a batuta do senhor Camilo Collor. Essa Pelo Itapemirim amor que de está aí Deus. rodando aí, eu não reconheço ela como nada. É uma Não. Itapemirim genérica, Nutella, nada a ver com a Sim. aviação Itapemirim, que foi considerada a segunda maior empresa rodoviária de passageiros da América Latina, do mundo, né? A maior frota Mercedes-Benz da América Latina. Então, a segunda maior do mundo, que só perde para a Greyhound, né, nos Estados Unidos. E no Brasil ela tinha o Mas título no de Brasil é a maior primeira, né, frotista. comandante? Ela é a segunda do mundo, mas no Brasil Não, é a primeira segundo, empresa, né? Não é isso? segundo a revista Transporte Moderno, ela era a primeira empresa do Brasil, né? A segunda maior É, empresa do mundo. pertencia a esse título à Companhia São Geraldo de Aviação. E a Gontijo era a quinta empresa, a maior empresa. E hoje, praticamente, a Gontijo, sem sombra de dúvida, é número um do Brasil, né? A Gontijo, né? Ela evoluiu muito, né? Tem Pela uma sua boa área de, gestão, né? pela sua grande área de operação e Ela também estendeu, por né? ter Ampliou, né? As linhas, né? ampliou. Cresceu muito, né? Com a compra da São Geraldo, ela É, ela acabou comprou a São Geraldo. É, ela acabou com a São Geraldo, porque onde passava um Gontijo, passava a São Geraldo. Então, é, foi uma questão operacional. Ela acabou sim, com a marca São Geraldo e ficou só Gontijo, né? Então, a frota é, dela é de 1.600 unidades hoje, operando só com Scania. É o maior frotista Scania do mundo. Espanha. Gontijo. E o teste de Ô, seleção lá é rigoroso, hein? É rigoroso o teste de seleção. comandante, o que o senhor me fala da cometa? A cometa, como que ela permanece hoje? O senhor acha que caiu a qualidade? Está igual? Não, Na cair a década de qualidade 70, até que 80? não, né? Porque o seu Gelson da Costa Antunes, saudoso também, falecido, né, num acidente lá em Niterói, no início dos anos 2000, acho que foi em 2002 ele faleceu. Não, 2002 não, ele faleceu em 2006. E é o seguinte, foi aí que foi criado o grupo JCA. Ele comprou a Cometa em 2002. E era um sonho dele que ele queria a Cometa. E ele conseguiu fechar negócio. Mas aí ele modernizou a empresa, né, com um novo visual, uma nova identidade visual. Começou a adquirir aí a chassi Mercedes-Benz, coisa inédita na Cometa. Ele Que era só implantou Scania, né? que era só Scania. Mas ele É. implantou muitas coisas, muitas novidades, né? Mudou o uniforme dos funcionários, né? Implantou planos e mais planos de carreira, de manutenção. Então a Cometa recebeu uma nova administração, né? Sob a batuta do senhor Gelson da Costa Antunes, né? Falecido já, né? Que hoje quem Sim. cuida E, é o e, filho e, dele.
E aproveitando o ensejo do senhor, nós abordarmos a empresa, a grande empresa Cometa, recentemente, faz uns 40 dias, perdemos o comandante Ricieri, né? Era um Isso, grande, é. fazia uma excelente Ele apresentação lá. foi um dos motoristas escolhido para andar no carro comemorativo, né? Do Então, Flecha, né? Do Flecha. a cada 5 anos, a Cometa comemorava aí o seu aniversário. Por exemplo, 70 anos, foram 70 viagens com esse É. carro, né? E muita gente saía até no Eu já tapa para tive, comprar eu já passagem. tive, eu tive uma oportunidade de conversar com ele as 2 vezes, o ICL. O cara É, era fera, né? era fera, antigo de casa, né? O cara era... E Mas ele tinha infelizmente, uma né? dicção, ele tinha uma postura de um profissional rodoviário Sim, de sim. alto padrão, alta performance. Na apresentação dele, ele, A ele, postura é tudo, ele né? A era show, postura ele é era tudo. show. Deixa eu ver se eu Ele era. consigo aqui. Aí, ó. Dá- Deu uma travadinha, comandante? Tá me ouvindo? Não, sim, então, tá dando para ver a Sim, tô foto vendo. aí? Então. Essa é a postura que o É, tá motorista. meio tremido. Peraí. Sim, sim, sem dúvida. É. A O nosso postura que o amigo motorista Fábio rodoviário Freitas, tinha que comandante ter, ali, ele né? está dizendo Ah. saudações rodoviárias. Viu? Opa, Sim, sem saudações dúvida. rodoviárias O, também. o Fábio Freitas, da Infobus, Ah. ele está dizendo saudações rodoviárias. E o nosso amigo aqui, Alberto Vale, Alberto Vale. ele está Alberto dizendo, Vale. mestre Adilson, abraço, meu irmão. Ô, meu irmão. Grande Como é abraço, que Alberto. faz Obrigado pela aí? audiência, Fábio Freitas. O Alberto E aí, vamos o Alberto aproveitar o aí, ensejo e pedir para os nossos amigos, viu? Pode falar. o Fica à Alberto vontade. Vale aí, ele é muito fã de ônibus antigos, né? A gente não se intitula Ah, é? busólogos, Legal. a gente se intitula entusiastas saudosistas, né? E o Alberto Vale, meu Sim, amigo aí, ele é curte melhor. muito a Cometa antiga, quando pertencia à família Macioli, né? Eu também. A família Sim, eu também Macioli. curto A muito, viu, Cometa Alberto? Raiz. A Cometa Raiz Você tem mesmo, bom né? gosto, viu, Alberto? Parabéns. Cometa Raiz, eu também. Nós somos Meu antigão, né, amigo. comandante? Não tem problema a gente falar isso, não, né? Somos Não, antigões. não. O nosso Não, amigo aqui, o Fábio Freitas, só para aproveitar o ensejo, vamos pedir para os amigos que não se inscreveu no canal dele no YouTube, é o canal sim. Infobus, por favor, pessoal, ele está próximo de bater uma meta lá dos 1.000 inscritos, né? Então, um canal muito relevante do nosso amigo Fábio Sim. Freitas. Então, peço a todos aí que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal do nosso amigo Fábio Freitas, é o canal Infobus, lá no Infobus. YouTube. Tá bom, pessoal? É um canal bem relevante, ele traz vários profissionais da área de transporte, fez uma grande homenagem para o comandante Adilson aí, do Lênin do Transporte, e no próximo domingo vai estar eu, ele e o meu pai, comandante. O meu pai vai sofrer, vai receber uma homenagem lá. Então, consegui convencê-lo de participar às 16 horas no domingo, no canal Infobus do Fábio. Eu convido todos vocês. E amanhã estaremos no canal dele com o Josimar Amaral, que é especialista em trânsito, Josimar Amaral, especialista em trânsito, Mércia Gomes. Iremos tratar de um assunto bem pertinente, que é a causa do sinistro. Por que essa pandemia, o que deve ser sanado para que possamos dar uma situação amanhã. Amanhã, então, não perca no canal do Fábio Freitas, Infobus, uma live comigo, ele como mediador, o Josimar Amaral, grande amigo, especialista em trânsito, e a nossa amiga, especialista em direito de trânsito, Mércia Gomes. Tá bom, pessoal? Amanhã às 20 horas no canal Infobus do Fábio Freitas. E o Silvio José está dizendo boa noite, Febraio. Boa noite, comandante Adilson. Boa noite, Silvio. O Silvio é um grande profissional também, que eu admiro muito. O Silvio, trabalhamos juntos na São Geraldo, né? Trabalhamos juntos na São Geraldo. O Silvio eu sei, ele falou para mim. De longa data. É um profissional de longa data, né? Um grande amigo também. Um grande know-how. Porque a São Geraldo prezava muito, era o companheirismo, né? E sim. o Silvio sempre foi uma pessoa muito solícita, né? Muito parceiro mesmo. Isso é importante, tenho saudade comandante? dele. Está faltando isso, dele. né? E está faltando. Está faltando não muito existe isso. mais. No transporte rodoviário não existe mais esse coleguismo. Não. Tá o nosso amigo aqui, o meu primo, Pedro Ronaldo Lázaro, lá de Mato Grosso, Cuiabá, está assistindo. Obrigado, primo. Um forte abraço para você e para sua família. Obrigado por estar nos assistindo aí.
A Rosida Mel também está aí. O Gilmar Vieira está aí. O Emerson de Souza. Lena Prado. Boa noite, grandão. Dona Lena Prado aí, Obrigado. né? A tia da minha esposa, que eu considero como tia também. Oi, tia, muito obrigado. Legal. Muito obrigado por tudo que a senhora tem feito por mim. Muito obrigado pelas orações. Gratidão sempre, viu, tia? Um beijão. Obrigado, tia. Tia do Adilson, a tia nossa também. Fraterno abraço. Muito obrigado pelo prestígio da sua amizade e da sua audiência aqui na nossa live. Ó, os amigos e amigas que eu não falei o nome, eu peço perdão, porque a letrinha aqui é branquinha, bem pequenininha. Então, às vezes, passa despercebido e nós não conseguimos visualizar. Mas sintam-se abraçados, considerados, prestigiados pelo Adilson e por mim. Vamos retomar aqui, o Adilson estava falando da Cometa, ele citou a São Geraldo, a Itapemirim, enfim, as empresas que ele trabalhou. Mas lá no início, o comandante Adilson Matos, e se iniciou-se, né, na Pássaro Marrom. É isso, professor? Na verdade, eu trabalhei de cobrador, né? Eu trabalhei de cobrador, menor de idade, numa empresa chamada Viação Leste-Oeste, mais conhecida como Penha Lapa. Ela detinha a maior linha urbana de São Paulo, que ligava o bairro da Penha, na Zona Leste, até o bairro da Lapa, na Zona Oeste, né? Na década de 70, isso, né? Isso, depois foi encampado pela CMTC, né? Uma via radial leste e a outra via Celso Garcia. E depois, nos anos 90, a metade foi a Penha São Miguel, né? A Penha São Miguel, mas depois a linha foi extinta, né? Hoje a linha foi extinta. Infelizmente. Mas aí eu trabalhava de cobrador, né? E depois acabou esse negócio de menor de idade trabalhando. Eu estudava e vendia biscoito, e meu ponto favorito era ficar lá na garagem do Pássaro Marrom, em São Paulo, no bairro da Vila Maria. Só observando. Vila Maria. E o pessoal, na hora do almoço, todo mundo, aquele grupinho de pessoas lá fora, comprava meus biscoitos. E uma dessas pessoas se chamava Gentilino Matos, xará meu, que era gerente da manutenção. E ele sempre ficava atento em tudo que eu falava sobre ônibus, isso, aquilo, perguntas. E um belo dia ele falou, vai tocar a sinaleira e a gente vai ter que entrar, porque já terminou o almoço. Então, mas eu gostaria que você fosse lá dentro da garagem para conhecer todo o processo de manutenção. E eu fui. Fiquei maravilhado, conheci a parte da manutenção preventiva, da manutenção corretiva, lubrificação, montagem retífica de motores, transmissão, né, caixa de câmbio, diferencial e todos os componentes, né? Foi ali que despertou, né, comandante? Foi ali que despertou o seu interesse pelo transporte, ali, né? Não, sua paixão. Mais ainda, né? E o seu Gentilino falou, o Senai está com o curso aberto de motores diesel, e por que você não faz o curso? Né? Aí eu fui mesmo, eu fui. Você vai sair da escola, mas você vai ter vai terminar, vai dar continuidade nos seus estudos na própria escola Senai. É um curso integral, foi 2 anos e meio, e foi muito bom. Eu fui lá, fiz os testes no Senai, em Ipiranga, e voltei com o resultado. Antes no Senai, né? Né, comandante? Naquela época eu fiz Senai, se você não passasse no pré-teste, você não iniciava o curso. Então, eu fiquei em 8º lugar, fiquei em 8º lugar. Seu Gentilino ficou muito feliz, me abraçou, e minha mãe chamou minha mãe para ir na garagem, a minha mãe foi, ele anunciou, a partir de então, esse menino vai estudar, mas ele vai ser funcionário da Pássaro Marrom. Ele vai ganhar salário só para estudar e vai ter ajuda de custo ainda. A senhora aceita, só tem que assinar um monte de coisa aqui, ele vai passar por exame médico, tudo. Eu só sei que eu ia só trabalhar só de sábado, meio período só, até a minha formatura. Me formei, aí ganhei uma rampa só para mim. Só para mim.
né? Com a supervisão dos outros colegas mais experientes, mas eu já era meio oficial mecânico e trabalhava na Que revisão bacana. pesada. A revisão preventiva da Pássaro Marrom era pesada mesmo, né? Chegava vários Comandante, itens. É. olha o que ele está citando aí, o nosso amigo Silvio José. Ele está citando aí o que o senhor está falando. Ó. O chefe da manutenção da época era o Da senhor Itapemirim, João de Areda. Areda, né? É. Areda, né? Areda, é. O seu João Tá. de Areda, ele era da aviação Itapemirim. É. Ele era chefe da Ah, tá. manutenção do parque rodoviário em Cumbica, Guarulhos, que hoje pertence à transportadora Braspress. Né, Silvio? Tá. Seu João de Areira, falecido já Moisés também. Corrêa está aí, boa noite. Moisés Corrêa, Luciana Veronese está aí, boa noite, Luciana, muito obrigado pela audiência. Retomando aqui o nosso amigo, o comandante Adilson Matos, que é a nossa lenda do transporte, é um grande profissional, motorista, condutor, mecânico, chefe de manutenção, instrutor de treinamento. Foi 4 décadas atuando brilhantemente na área de transporte rodoviário e fretamento. E o comandante serve de inspiração, de exemplo, do bom exemplo, de que é quando a pessoa é um bom profissional, um bom ser humano, primeiramente, um bom filho, foi uma pessoa do bem, esforçado, teve chance, oportunidade, soube aproveitá-lo e construiu ao longo das décadas uma brilhante carreira com muito conhecimento, com muita provação e que ele soube aproveitar, usar disso a seu favor e, além do que, contribuir para os nossos amigos aí que iniciou e teve o privilégio de trabalhar com ele e que no qual o comandante ajudou muitos amigos, né, comandante? Muitos motoristas Pelo menos, iniciando, teve a sorte de conviver, encontrar com o senhor naquele momento e ter tido essa oportunidade, né? Porque eu não sei se foi sorte ou azar, mas os caras que conviveram comigo era meio linha não, foi dura. sorte. Mas eu queria ver a pessoa dentro da empresa, eu queria pôr uma É, pessoa com responsabilidade, capacitada, né? Porque a cobrança também, no caso da São Geraldo, era muito grande, vindo de Belo Horizonte, da matriz, né? Então, sim, qualquer coisa que acontecia com o motorista, sobrava, principalmente quando se envolvia num sinistro, existia a análise do acidente, né? E checava desde sim, a hora que essa pessoa se despediu da esposa, dos filhos de casa, até a hora que ele assumiu o volante e vindo a se acidentar. Então, existia uma investigação rigorosa e muitas vezes a culpa era do instrutor, muitas vezes era a culpa do borracheiro, muitas vezes era a culpa do chefe de tráfego, e assim vai, né? Alguém ia ser punido, nem sempre era o tem que pagar o motorista pato, né? pagar o É. pato. Mas isso Mas diante o senhor puxava o problema, né? O senhor ia na fonte lá, o senhor ia da saber o fonte, é. porquê. Isso, é. Exatamente. Eu fazia isso também. Então, mas é uma responsabilidade muito grande para você colocar a pessoa, mas você tem muitas vezes que deixar o coração de lado. E é uma dificuldade que eu Sim. sempre tive, é de deixar. Profissionalismo, né? Porque qualquer um me dobrava, né? Bastava falar que o filho estava passando necessidade, eu já vinha as lágrimas, entendeu? Mas não adiantava eu É. colocar a pessoa sabendo que mais adiante o processo não é só do instrutor. O processo era da Não. analista de recursos humanos, da Sim. psicóloga, né? Do É. chefe de tráfego. Aliás, o Silvio sabe, aí nós perdemos aí o nosso chefe, a qual a gente era subordinado, que era o Paulo Roberto, né? Que trabalhou muitos anos na São Geraldo, faleceu agora recentemente, há uns 2 meses, né? Faleceu, Hum. infelizmente. Estava como chefe operacional na Intran, e, infelizmente, chegou a notícia que ele faleceu, mas a gente teve a convivência com ele aí de bom tempo, né? Era difícil aguentar, mas que a gente conviveu, É. conviveu. Mas eu senti muita morte dele, sinto ainda, né? Era um ser humano, dentro da empresa ele tinha um gênio insuportável, mas como pai de família, chefe de família, esposo, né? Ele era uma outra pessoa totalmente diferente daquilo que a gente convivia com ele, né, Eu na sei. empresa, né? Na empresa. Eu entendo.
Era fácil, não era, tinha uma personalidade, um gênio muito forte, né? Comandante, eu acho que é assim, é igual o professor que a gente tem no longo do tempo, né, dos anos, lá na escola, lá Ah, atrás. Aquele aham. professor que era mais linha dura é o professor que você lembra do nome, você tem saudade, Sim, você lembra. sim, Aquele sim, é. que era bacana naquela época, Ah, hoje eu percebo que ele não era tão bacana assim, sabe? Ele estava querendo dar então. aula dele e ganhar o dinheiro dele. Então, Então, eu, mas eu percebo que o instrutor que compromete com o aluno, com o treinando, com o profissional que ele trabalha, ele procura dar o melhor dele, procurar levar o lado humano junto com o profissional. Eu sei que é uma tarefa muito difícil, né? é, Conseguir conciliar as duas coisas. Mas quando você tem conhecimento, tem bondade no coração, tem profissionalismo e ética e empatia, eu acredito que se torna mais fácil, né, comandante? Não é fácil, repetindo, né? Mas é possível sim, desde que você tenha o quê? Princípio de humanização, profissionalismo, conhecimento, porque nada adianta também não ter exatamente. conhecimento, É. você não tem uma gestão, uma liderança, você não é Uhum. formado. Eu falo assim, quando eu me formei, depois de adulto, já há uns 10, 12 anos atrás, na primeira graduação de recursos humanos, Certo. eu aprendi muita coisa ali, foi gratificante para mim, foi um sonho que eu Sim, realizei. sim. Só que eu vou falar uma coisa para o senhor. Antes de eu ter feito essa faculdade, muitas coisas que eu adquiri o conhecimento na faculdade, eu já tinha esse conhecimento antes, pelas pesquisas, pela leitura, sim, sabe? Pelos treinamentos que eu participei, pelos cursos que eu fiz anteriormente. Então, eu digo assim, a faculdade foi mais papel e currículo, porque o Certo. conhecimento que nós aprendemos ao longo das décadas foi É. vivencial ali, né? O Vivencial, que é. adianta um profissional entrar numa empresa de ônibus para atuar como instrutor, um exemplo, que acontece às vezes, o cara às vezes tem uma pós-graduação, uma gestão, uma graduação, até um É. mestrado, e ele Mas não tem nunca, empatia. Não tem não tem empatia. empatia, ele nunca conduziu um veículo, né, comandante? Como que fica? É verdade, é. Existia no passado, lá eu não vou citar nomes, que é antiético, lá na empresa Vila Ema, na década de Ah, 90, no início, quando eu era cobrador manobrista, naquele momento da transição de um instrutor para o outro, ah, entrou um rapaz que era técnico de segurança. certo. Ele é um bom técnico de segurança, eu acho, não sei. Mas ele não poderia jamais ser instrutor. E vazou a Certo. informação, adivinha, os cobradores manobristas aproveitou e tirou casquinha. Agora o senhor vai lá, seu fulano, mostra para nós. E É. ele levava um motorista do lado. Não, mas aquele cara não é motorista, ele é um motorista. E aí começou aquela polêmica. Então aí você percebe que é um profissional que está no local errado, né? Ele não está atuando na profissão que ele tem a formação, né? Teórica e É. prática. É. Hoje já existe um leque, né, o senhor citou no início, né, que antigamente só existia escola Senai, né, ou alguns É, cursos particulares, mas o que mandava mesmo era você ter um certificado de formação profissional vindo do Senai. Hoje nós sim. temos a FABET, hoje nós temos o SESC Senat, Senac, tem o é, Senai, o próprio Senai, e outros cursos profissionalizantes particulares também que estão credenciados, né? Tem esse leque também de cursos, né? Para pessoas se capacitar, né? Correr temos atrás. aqui a Motiva Trans, né, comandante? Justamente, a Motiva Trânsito está aí também, né? Estamos Cursos e engatinhando, estamos treinamentos. iniciando, Que Deus mas estamos abençoe. contribuindo. Amém. Mas eu lembro que até o próprio Silvio aí, o Silvio José, correu atrás. Ele tem É, credenciamento também, né? Ele tem credenciamento. A última sim, vez que eu vi ele também, eu lembro que ele, ó, eu estou credenciado como instrutor de trânsito, né? que Mas ele bacana. O correu Silvio, atrás. E é uma pessoa que eu sempre indiquei, porque eu precisava de uma pessoa para me auxiliar em São Paulo. Eu sempre indiquei ele, né? Mas hum, infelizmente algumas pessoas não via com bons olhos, né? Infelizmente era é a, um é a talento inato, famosa, Silvio é José. a, famo, é a QI, famosa ciumeira, né? é. Mas aí Comandante, naquela época, o senhor sabe, ó, vou dar um exemplo rápido. Na época do meu pai, que ele iniciou, e antes de entrar na particular, ele não entrou na CMTC porque ele não quis, por questão de sei, logística, a garagem ser longe da casa dele, a empresa paulista na época, que sei. futuramente se transformou em Vila Ema,
Era antes do Grupo Constantino. Então, meu pai acabou optando por entrar naquela empresa. Bom, só que naquela época ele não tinha experiência com ônibus, nunca tinha trabalhado. Ele veio da metalúrgica e trabalhou com caminhão, transportando bebida, aquela coisa por conta própria. Enfim, quando o chefe de tráfego falou para ele assim, ó, o senhor tem experiência na carteira? Ele falou, não. Só que ele tinha uma carta na manga. Ele mostrou um curso de 30 ou 40 horas da CMTC com parceria da Companhia Municipal de Transporte, a CT, Companhia de Engenharia e Tráfego, né? Lá de São Paulo, capital. Nesse curso, não tinha nenhum profissional da empresa particular naquela época. Isso nós estamos falando no ano de 1977. Certo. Então, ele tinha a categoria da habilitação e ele tinha o curso. Aí, através disso, o chefe escutou ele, deu a oportunidade de ele fazer um teste com um mecânico. Na época, não tinha instrutor na empresa, era um mecânico. Certo. Aí meu pai foi aprovado, gostou da pessoa, da forma da postura e gostou do teste. Enfim, ele foi aprovado. E ali ele trabalhou por mais de 30 anos. Então, eu digo que local certo, hora certa, só que detalhe, vamos parar a fita. Ele foi, como o senhor mencionou, ele correu atrás, né, comandante? Ele foi atrás e fez o curso. Quando eu entrei na empresa de ônibus, eu já tinha os pré-requisitos, entrei como cobrador primeiramente, posteriormente manobrista, motorista. Quando eu fiz os cursos de instrutor pelo Senai, depois posteriormente pelo Senat, eu já não era instrutor de trânsito, mas eu vislumbrei. Um amigo meu de instrutor de autoescola falou, se você gosta dessa área, você já é um motorista, Eduardo, faça um curso no Detran. E eu fiz instrutor e examinador. E depois, mais para frente, eu fiz os outros especializados, que não tinha ainda, e acabei depois faculdade, mas foi bem depois. Mas eu digo o seguinte, na época eu era o único motorista que era instrutor de trânsito. Hoje não, hoje nós temos amigos dos nossos grupos aí de rodoviário e urbano que já é motorista profissional, como o Silvio, e também é instrutor. Então, quer dizer, a gente acabou sendo um pouco visionário nesse sentido, né? A única pena nisso tudo que as empresas, comandante, queria tocar nesse assunto, eu sei que o senhor concorda comigo, que nós já abordamos isso em outras lives. Infelizmente, o valor merecido que nós teríamos, o senhor, eu e outros profissionais, como o Silvio e os demais, não tem o valor que nós esperávamos, né? No sentido de valorização da prata da casa, do profissional, o currículo. Sempre existe no meio do caminho um gerente ali, carreirista, que coloca lá um cara para ele poder manipular e acaba o profissionalismo perdendo para o oportunismo, não é isso? Concorda? Justamente. Muitas vezes, se bem que na São Geraldo eu concorri com 16 pessoas, né? Concorri com 16 pessoas, foi um processo longo que durou quase 2 anos, né? E no fim eu fui agraciado aí com a aprovação para fazer a escola para instrutor. E fui para Leopoldina, Minas Gerais, fazer escola, fiquei em Paraíba do Sul, fiquei em Belo Horizonte, passei por cursos aí na Thermo King, Bosch, Mercedes-Benz, Pirelli. Então, isso me trouxe, investimos na época, isso eu estou falando em 97, investimos em informática, né? A internet estava sendo implantada, e seria muito bom para a nossa carreira. Então foi isso, né? Mas depois que veio uma outra pessoa para me auxiliar, que era muito bom também, fez o mesmo processo, né? Mas eu concorri com 16 pessoas. E se uma dessas pessoas fosse escolhida, eu já estaria satisfeito, porque todas as pessoas tinham capacitação assim, legal. levar o processo até o final, né? Sim. Mas não foi fácil, porque tudo que eu recebi, toda a carga de treinamento que eu recebi, eu não consegui colocar em prática nada no meu setor, né? Não consegui colocar nada, graças a esse corporativismo que existia na época, né? Então, eu queria só que você fosse um capitão do mato. A primeira coisa que falava que você... preencher números, né? Ou preencher a estatística ali, ó. Só para dizer A empresa que tinha. tem 2 instrutores, um em cada garagem.
O que vai, por exemplo, comandante, se hoje uma empresa me contratar, eu só vou se eles aprovarem o projeto e deixar eu trabalhar, der carta branca, respaldo e deixar eu formar equipe. Porque para a coisa funcionar, o carreira solo, ele morre na praia, naufragado. Se, por exemplo, o Silvio mesmo está falando aí mesmo, que ele chegou a ser aprovado no concurso lá para instrutor, mas só que o pessoal não levou adiante, não deram oportunidade, né? Aqui, então, antes que eu esqueça, eu queria mandar um abraço aí para o Moisés Correia, meu amigo aí, Moisés Correia de Serrano. Forte abraço. Forte abraço, obrigado, Moisés, pelo prestígio de sempre. Estou te esperando aqui em casa. O Rogério Boni também está aí. O Rogério Boni, forte abraço. Rogério, muito obrigado por estar assistindo a nossa live aí. O Marcos César, novo, está aí entrando na live, agora está nos assistindo. O que o Silvio está falando, infelizmente, a Cleide Budrin também está aí. Obrigado, Cleide. Moisés Correia, muito obrigado. Forte abraço, Moisés. Na verdade, comandante Adilson, nós, infelizmente, somos vítimas do sistema no sentido assim. Porque é cômodo eu trabalhar numa empresa, eu estaria no último grupo que eu trabalhei, estaria lá, não me mandaram embora. Eu que saí, sou concursado, sou funcionário público, veio a pandemia, eu tenho minha empresa. Então, eu percebi que se você for desenvolver um projeto de treinamento sério, comprometido, né? Não adianta você estar sozinho. A empresa é grande, você tem que ter profissionais, motoristas, que você forma como instrutor, você vai ter aquele profissional te ajudando em outros setores, na parte de teste prático, que já é um profissional de 5, 10, 15 anos, ele vai ter a capacitação de instrutor de trânsito, ele vai poder assinar o certificado, vai ter o número da credencial. Então, o que a empresa precisa ter essa visão, que precisamos de profissionais que têm experiência prática como motorista, que tem o métier do dia a dia nas rodovias, tanto no rodoviário como no fretamento, e também tem o curso teórico para comprovar que ele é instrutor. Nisso, a gente conseguindo dominar essa situação e fazendo essa parceria que é imprescindível, decorrer de 1 ano ou 2, começa a aparecer os resultados satisfatórios, tanto para a empresa quanto para os profissionais, né? Mas para isso, precisa o quê? Ter essa visão, esse entendimento e dar esse aval, essa carta branca, né, comandante? Para o profissional. Eu nem falo comigo, eu falo qualquer um que for interagir e comandar um treinamento de uma empresa de ônibus, ele tem que ter, primeiro, o aval, o conhecimento, juntamente com a parceria dos outros colaboradores, vamos dizer assim, que tem perfil para ser motorista monitor, motorista instrutor, e como nós trabalhamos lá na Reunidas, que formava equipe de supervisores motoristas. Então, aí a coisa começa a aparecer, comandante, resultados, né? Porque o resultado não aparece da noite para o dia. O trabalho não aparece sozinho, de jeito nenhum. Então, é um desabafo, né, comandante? Eu tentei implantar esse sistema de treinamento na Expresso Brasileiro, não consegui, porque eu tinha que concorrer com funcionários antigos, mais arcaicos, né? E o patrão também era avesso a essas coisas, mas uma coisa que eu admirava no Expresso Brasileiro era o seu plano de manutenção excelente, né? Mas tinha um inspetor lá de 42 anos de empresa eu fui a primeira pessoa lá, a primeira pessoa a receber um treinamento vindo da Scania, com o Master Drive da Scania, para operar o primeiro DD que a Expresso Brasileiro comprou em 2004. Só que o senhor já falecido, né, não vale a pena nem falar o nome dele, mas ele falava para os motoristas, freio de mão tem que puxar o retarder. Nada a ver, você puxa o retarder e não tem efeito algum. O carro vai descer, vai provocar um acidente. Claro. Né? Já existe o manete do freio estacionário, já existe o manete do retarder é apenas um sistema de freio hidráulico auxiliar, né? Ele não tem a função de estacionar o veículo, né? De manter travado o veículo. Mas isso aí para usar na rodovia, né? Para ir na inércia. A gente tinha que conviver com isso. Né? A gente tinha que conviver
e dá risada, né? Então, como é que uma pessoa dessa está 42 anos na empresa, né? Só ocupando espaço, uma pessoa É, totalmente ignorante, capitão do mato, é, né? Era um instrumento só para demitir pessoas. Mas onde eu é. estava sentindo firmeza mesmo foi na Aviação Sampaio, né? Aviação Hum, Sampaio, eu estava implantando já muita coisa, mas aí ela foi encampada pelo Grupo Guanabara e tudo foi por água abaixo, né? é uma Aí pena, né, comandante? vim trabalhar aqui em Roseira, aqui perto de casa, e estava dando tudo certo também, mas com essa pandemia também, eu também fiquei doente, já veio minha aposentadoria, e agora só curto agora as coisas de casa, pela internet, que eu puder ajudar aconselhando, eu estou à disposição, né? Tá certo. E tá ajudando muito, né, comandante? É. O Silvio está dizendo que trabalhou também na Express. Ah, então ele sabe o que eu estou falando, né? Mas Expresso Brasileiro era o seu Laurindo Romano, proprietário, né? Mais Eu conhecido como viajei, Lauro. eu viajei algumas vezes na Express da Baixada ali, né? Ah, sim. Então, ele tinha E, um império, mas só que ele tinha. quando eu vinha para Damantina, na época que nós estávamos construindo aqui a Damantina, Certo, eu ia e voltava, quando eu ia de ônibus para Damantina, a gente ia com o Expresso de Prata, né? E certo. na Aham. época, e na época a gente desembarcava na rodoviária Tietê, na década de 90. E aí atravessava Cruzeiro do Sul e eu pegava o Ah, Expresso Brasileiro, que é para Santo André, né? sim, sim. A Aí eu garagem do já ia Expresso de Expresso. Brasileiro mesmo era ali no Sacomã, no bairro do Sacomã, né? Isso, Hoje isso. ali ficou tudo para assistência da Marco Polo em São Paulo, né? É, né? É. Mas o seu Lauro, a garagem ali no meio do pátio era demarcada para o motorista não passar daquela linha, era proibido adentrar dentro da oficina, essas coisas. Então, o seu Laurindo gostava muito de motorista, né? E Mas era na Reunidas complicado. também, viu, comandante? Na Reunidas também é assim. Não pode Mas, motorista entrar na manutenção. O motorista deixa o carro quando é, recolhe, aham, aí o manobrista vai lá, depois o frentista abastece, o lavador, o manobrista vai lá, o mecânico faz tudo aí. E você, o checklist, quando você sai com o carro, você olha água e óleo, tudo bem, bate pneu, só que assim, faz o checklist, né? Mas não é mas permitido ali na garagem. manutenção como Expresso Brasileiro ainda estou para ver, viu? Nossa, o homem tinha um xodó com os carros dele, né? É, A né? pintura era reluzente, a pintura, está aí o Silvio que não deixa eu mentir, né? A pintura era impecável, a A Express manutenção sempre foi mesmo. preventiva era excelente É. e era carro para rodar mesmo. A linha São Paulo-Rio era a linha de rojão mesmo, a linha da Baixada também, A um sobe e pauleira, né? desce de serra, É. pauleira, né? E tinha que ter, né, comandante, uns carros Tinha que ter. com a manutenção preventiva. Porque senão não E tem aguentava, né? mais, Era e muito tem mais. Uma rotativo. coisa que me chamava a atenção na Expresso Brasileiro, que ela comprava carro, já vinha tudo sem reserva de domínio, ou seja, tudo carro pago. Se ela Pago. comprasse 10, Não 15 era ônibus, líder, né? Não era não, líder, era à vista, né? No era à cash. vista, era à vista, é É. verdade. E esses carros eram emplacados dentro da garagem, com placa personalizada, né? Placa É. personalizada acompanhando o prefixo do veículo, né? Muito legal Pô, mesmo. Então, para quem nesse paga à sentido a gente tem vista, que né? valorizar. Cliente Tem essa exclusivo da Marco prioridade, né? Polo, tem essa prioridade, né? Mas Exatamente. O seu Lauro era meio assim, mantinha o motorista à distância, né? A empresa não tinha alojamento para motorista em São Paulo, o pessoal tinha que alugar casa, né? Era uma espécie de república. E para mim era super assim, eu saía de Aparecida para fazer o 0 hora, 23h50, já tinha que pegar o carro que sai 15 horas do Rio, passava aqui mais ou menos 19 horas, me pegava aqui na Dutra. Era complicado, super É, cansativo, tanto para ir eu imagino. trabalhar como para vir para casa, né? Mas eu Nesse lado aguentei. eles pecavam, né? Eles pecavam que não valorizavam o condutor, o profissional, como se deve valorizar, né? É Mas que tantas empresas que a gente trabalha, tem um ponto positivo numa empresa, já na ah, outra não é igual, mas tem um outro que supera, né?
Mas eu Sabe quem consegui... entrou agora aqui, comandante? O Val Prado, lá do Super Articulado, lá da Campo Belo, lá na Zona Sul de São Paulo. Seu Val Val, Prado. forte abraço aí, saudações rodoviárias para você, meu irmão. Sempre nos prestigiando, o Val, O seu grande Val Prado profissional, grande é o instrutor, grande mestre é dos ônibus fera. super articulado, né? Ele E é. você Tem o seu vê canal no YouTube, aonde a coloca em equipe cada dele lugar. trabalha, aonde a equipe Não, dele trabalha com esses ônibus, você tem que tirar o chapéu. exatamente. Eu Porque não tiro, é fácil com operar um certeza. Não, veículo de 23 metros de comprimento e andar em área, né, urbana mesmo. não, o Val Um é fera. veículo. Eu tiro o chapéu, Val, para você, ó. Parabéns, É meu isso irmão. aí. É. Isso é fruto Comandante, então, de uma boa orientação, né, que ele é, transmite aos seus subordinados. sem dúvida. O Silvio está dizendo toda a verdade sobre alojamento. É. Fazia a É linha do Rio, ele horrível falou isso que ele aí. fazia a linha do Rio. É. O comandante, o senhor sabe que o Val está dizendo boa noite, Eduardo, boa noite, comandante. Boa noite também, Val. Marcos, boa noite a todos. Obrigado, Val. Mais uma vez, obrigado pelo prestígio da sua amizade, por estar sempre nos prestigiando nas nossas lives aí. E você também, como comandante, contribui muito para o transporte urbano, aí no caso, aí em São Paulo, na zona sul da capital. Um grande trabalho que você desenvolve para os motoristas aí. Como o comandante falou, eu ressalto. Trabalhar hoje em dia em São Paulo, com articulado, biarticulado, superarticulado, não é para qualquer um. Não. Então eu vejo aí os nossos amigos, o Nivaldo Pereira, lá da Sambaíba, o Flávio Araújo, o Arnaldo, vocês não estão aí assistindo a gente, eu transmito um forte abraço ao comandante Adilson e parabenizo todos os amigos do transporte coletivo de São Paulo. Nós estamos falando aqui dos rodoviários, nós tiramos o chapéu para o rodoviário, mas também não podemos esquecer, né, comandante, dos nossos amigos profissionais do transporte coletivo de São Paulo, Rio de Janeiro, das grandes capitais, do fretamento. Todo mundo né? tem, todas as Tem pessoas a têm o seu sua mérito, importância, né? a sua relevância, a sua, a sua formação, e cada um no seu quadrado, né? Eu costumo dizer. O que falta realmente é oportunidades, né? Da pessoa Exatamente. entender. Você está trabalhando no urbano, mas tem muito É, rodoviário que precisa dar isso. embarque numa agência lá em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e o cara acaba batendo o carro, acaba se perdendo. Que eu acho o profissional mais completo que tem é aquele que trabalha no fretamento, porque ele trabalha em vias urbanas e final de semana ele está E em rodovias. rodovia. É o cara mais Exatamente. completo. Mas as Concordo próprias... plenamente, senhor. É, mas Concordo plenamente. essas pessoas também são super discriminadas também, porque São. acha que só fica naquele roteirinho só, mas são pessoas que trabalham muitas vezes com um carro até melhor que o rodoviário ou Sim. similar. Eu vou Mas, contar uma passagem para o senhor, se o senhor me permitir, rápido. O senhor sabe que eu sou oriundo do transporte coletivo urbano de São Paulo, Vila Ema, aquela coisa toda, Sambaíba. Quando eu fui para Reunidas, que é rodoviário, em Araçatuba, foi um divisor de águas na minha vida profissional na época. Então, surgiu a oportunidade e eu quis abraçar. Então, eu digo uma coisa, ali, quando eu estava numa linha curta, eu fiz São Paulo, fiz várias linhas. Quando me colocaram uma época numa linha mais curta, que era da Mantinha da Satuba, durante o meio do dia, eu ia fazer o horário do almoço funcionário. E geralmente eles me davam um carro toco para fazer os funcionários. Mas às vezes não tinha carro toco, então eles me davam um Irizar, trucado, né? Um Irizar na época, novinho. Eu no pátio, aí tinha um Irizar no toco. E eu era o motorista fixo da. Todo dia eu fazia aquela linha. E o outro carro, então eram dois carros, o outro era sempre o motorista, cada dia era um. Estava ali. Aí o motorista, quando viu o toco e o Irizar, e estava o Irizar pelo toco para mim, ele falou: pelo amor de Deus, Sebrae, toca comigo. Porque ele era um puta de um cara bom, mas ele não era do urbano, ele era rodoviário. Ele já achava uma loucura fazer aquilo lá dentro. A Araçatuba tem umas ruas apertadas, né, lá no centro. Né? E aí, quando eu ia levar, comandante, alguns antigões lá, como, sabe, prata da casa, 25 anos de leite, estava indo para casa, e ele ia comigo, eles iam amenizar com medo, porque eu fazia as luzes assim, ó, tá? Sei aqui, ó, só aqui, né? Eles falaram: rapaz, você vai arrancar poste, você vai arrancar carro. Mas eu estava habituado com o coletivo. Eu é vim questão do de coletivo. habilidade, tudo é questão de Exatamente. habilidade.
Então, isso daí eu comecei até a auto me valorizar no bom sentido, sem ser arrogante, que quando no início, quando eu entrei na experiência, eu ia praticar com eles, com os Big Stars, nós íamos para São Paulo, Rio, e Lembro do quando eu Big chegava em Alphaville, eles davam o carro para mim. Falaram, agora você toca, né? Eu pegava as partes ruins da rodovia, as partes filé, ele pegava, que é claro, e lá eu falava, aí eu dava risada, eu falava, por quê? Ah, você não é do coletivo? Mostra aí suas habilidades, né? Eu levava aquilo na brincadeira, eu encarava, eu gostava, porque ele falava, aqui eu não suporto, eu não vejo a hora de chegar a Barra Funda, sair daqui e ir embora para o alojamento. Mas Então você percebe o quanto de know-how que esse cidadão situacional tinha na rodovia e ele dava uma certa tinha no urbano, recuada. né? Não que ele era ruim no urbano, mas Graças ele a Deus, tinha aquela... na aviação Sampaio, eu consegui quebrar essa barreira, né? E teve muitos profissionais oriundos aí do transporte urbano e freitamento que eu consegui colocar no quadro de funcionários, né? Então, mas eu entrei ali pianinho, como motorista, mas como já tinha gente lá que já tinha convivido comigo na São Geraldo, e a notícia já conhecia espalhou. o seu know-how, né? Então, mas é assim, você trabalhou como instrutor, parece que já está na sua testa. E se já tiver um cara lá que não sabe distinguir um pneu de estepe com um retrovisor, ele vai fazer tudo para te queimar. Entendeu? Vai. O cara não vai aceitar uma pessoa que tem bagagem, que tem certificado. Não. Ele está ali porque ele é pau mandado, ele tem o famoso QI. Mas não Eles tem têm uma medo, né? Eles capacitação, ficam não melindrosos, sabe né? Sem lidar com medo. pessoas, não sabe lidar com Não. pessoas. É um verdadeiro capitão do mato. Então, Exatamente. Gostei dessa colocação. Na Sampaio, com Capitão um ano, do mato. eu fui chamado e, estou precisando de uma pessoa para fazer seleção, porque está assim, assim, assim. Falei, puxa vida, agora eu vou cavar minha sepultura. Mas foi aí que eles foram me dando a liberdade de atender os candidatos, criei umas papeladas lá própria, inspirada no procedimento, no protocolo da São Geraldo. Sim. Já estava As normas regulamentadoras, né? Cumprindo as normas, né? Estava informatizando a manutenção, estava dando tudo certo, até que a empresa se aliou ao Grupo Guanabara e jogou tudo isso no lixo, né? Mas tudo bem. É uma pena, né? Essa falta de visão, né, comandante? Isso eu lamento, embora é coisa do passado, a gente está batendo um papo informal, mas muitas coisas poderiam ser evitadas, muitos acidentes, se os empresários, diretores, os gerentes tivessem uma visão pautada na segurança viária, pautada na condução extraeconômica, pautada na empatia, no relacionamento interpessoal. Porque eu trabalho muito antes da parte operacional, comandante. Eu acho que o senhor concorda comigo. Eu fico observando sempre a postura do motorista. É claro que tem que aliar, tem que falar a mesma língua. O ser humano, postura, ética, profissionalismo, bondade, respeito, enfim, postura. Resumindo. Aí eu acredito que se ele tem esse perfil, essa postura é aprovada, eu acredito que ele vai dar um feedback positivo para a empresa e para o instrutor. Ele vai cumprir com as normas internas, horário, disciplina, uniforme. E o principal, ele é um cartão de visita da empresa, o motorista. E quem paga o salário do motorista são os clientes, os passageiros. Se ele sabe atendê-los, encantar o cliente com uma boa apresentação antes da viagem, sabe fazer um checklist, que é a parte operacional, ele consegue fazer uma apresentação, ele consegue transmitir credibilidade para o cliente com a sua ótima apresentação, sua desenvoltura, uniforme limpo, passado, enfim. Se tudo isso ele dá esse retorno para a empresa, ele vai servir de exemplo, modelo para os outros colegas, né, comandante? Para os outros motoristas e colaboradores. Eu acho que a postura é fundamental. Exatamente, concordo plenamente. Mas existe uma barreira, existe um preconceito, existe aí um tabu para que isso não... os ciúmes internos de condutor, de gerentes de tráfego, geralmente a manutenção, o tráfego não deixa aparecer o instrutor numa empresa. Ele quer queimar
queimar o filme do profissional, infelizmente. Então, se o cara falar para você que a roda do ônibus é quadrada, você tem que aceitar, porque se você falar que é Exatamente. redonda, você já está queimado. Então, ele Já. é burro e quer subestimar a sua inteligência também. E Me se você perdoa, quiser, e se você é, quiser ficar na empresa, pronto, então a roda é tem que quadrada. acatar um jumento, com todo respeito ao jumento, que é um animal querido, né, um É, imbecil, perdão é. do termo chulo, mas a gente está sendo aqui um bate-papo entre amigos, a rede social é nossa, nós não estamos falando palavrão, nem palavra de baixo Não, calão, não. mas nós estamos Agora, falando, uma coisa quem é aí da que área, eu. quem é da Uma área da coisa. nossa época, sabe o que a gente está dizendo, como o Silvio, como o Val Prado, como profissionais que Comprado. atuaram tanto no É. coletivo urbano como no rodoviário fretamento, Aham. e vivenciou os anos 2000, os anos 90, 80, 70, que Isso, é. seja, A época ele de vai ouro do entender, transporte. exatamente, ele vai A época entender, de ouro. comandante, que nós estamos desabafando, colocando para fora um É. sentimento que nos Que, atrapalhou, e que que muita nos gente não impediu, conviveu com isso. Que muita não gente conviveu. hoje, se entrar numa empresa, não vai conviver com esse tipo de coisa, entendeu? Exatamente. Agora, só para quem é raiz mesmo. Agora, uma coisa que eu não concordo, eu não tenho nada contra essa pessoa, sinceramente nada, nem eu conheço, de repente ele me conhece, mas Hum. uma coisa que eu gostaria de dar até conselho para ele, esse negócio de dancinha na plataforma de embarque e desembarque, na frente do ônibus ou na Não pegou lateral bem. do ônibus, sinceramente, Não não. gostei também. Não condiz com o que nós estamos falando, né, comandante? Com a Justamente, é. postura, Postura, né? é. Porque hoje o passageiro está ligado, ele está sentado lá Sim. na última poltrona, ele está sentado lá na última poltrona, mas ele está com o aplicativo ligado, entendeu? Ele sabe a velocidade que você está, Sim. o trecho que você está, se a velocidade que você está é compatível com o trecho, se não é um Ele tem trecho no de longo smartphone dele a declive. telemetria ali. Ele tem a É, telemetria vem a ali no telemetria, smartphone tem dele. tudo, entende? Tem tudo. Então, a primeira impressão é que fica. Você imagina É uma isso. pessoa de idade, uma pessoa raiz mesmo, vê o cara lá dançando, lá fazendo aquelas Não. micagens todas ali na frente do Não ônibus, pega bem, fica mal, não fica pega bem. Eu, desagradável, né? sinceramente, se o cara está num alojamento, está num momento de descontração, É sem diferente. uniforme da empresa, Aí tá é em off, diferente. né? Ele está entre Está em amigos, off. alojamento. Isso. Porque eu falo o seguinte, comandante, já para aproveitar o gancho do que o senhor está falando, não só isso, eu também concordo com o senhor, eu desaprovo, não sou dono da verdade, não quero ser moralista. Nós estamos numa pauta de postura de relacionamento interpessoal. Postura. É. Outra coisa que eu falava lá na época, lá do coletivo em São Paulo, já falei para as outras empresas que eu trabalhei, não só da qualidade de motorista que eu era e depois de instrutor. Você quer beber uma cervejinha fora do expediente? Legal. Mas vai na sua casa, tira o uniforme, o crachá, coloca Uniforme, uma bermuda, crachá. um short e, de É. preferência, se quiser ir num bar, vai longe do seu local de trabalho. Agora o cara ia no Justamente. clube em frente, com o É. crachá funcional, no É. final da tarde, ele tinha É. que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte e o ônibus Justamente. passava em frente, comandante. Imagine a cena. Ele levantava um copo de cerveja, e mostrava para o motorista que trabalhava no carro dele na parte da tarde. E aquelas moças que estavam no ônibus lotado, tipo 5, 6 horas da tarde, era o pessoal que ele levou na ida de manhã cedo, 6h30, 7 horas da manhã. Aí as moças cutucavam, eu já vi isso daí, dá uma olhada no motorista que levou nós hoje cedo e amanhã ele vai estar aí. É, eu lembro de um Aí acidente no Expresso Brasileiro. ele saía, só para concluir, ele saía no dia seguinte de casa, sem tomar banho, com a barba a fazer, aquela roupa totalmente amassada, mal É. dormido, e ia conduzir um coletivo para a cidade, para a Praça da Sé, Parque Dom Pedro, daquele jeito. Aí Uhum. eu pergunto, está queimando a empresa, o filme, ele está queimando o Empresa? próprio filme, ele está É. colocando em risco a segurança dos passageiros, a dele, então ele está deixando o quê? O primeiro corte, o facão, adivinha quem vai ser? Para quem? Pois é. Pois Então é. é isso que o pessoal tem que entender, ter essa percepção, né, comandante? E esse desconfiômetro. Em 2006, houve um grave acidente com o ônibus do Expresso Brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, no horário das 22h40, e eu fiz o Baixada Fluminense. Em cima do viaduto da Posse, eu avistei ele vindo, ele já começou a piscar para mim, então foi o tempo de eu fazer o retorno e adentrar na rodovia. E seguimos juntos. Eu estava atrás dele, ele na frente, né?
e subimos a Serra das Araras, e quando, no final da serra, ali no Caiçara, eu desembarquei um motorista do urbano, a gente dava muita carona para esse pessoal, né? Coitadinho, trabalhava lá no Rio de Janeiro para vir para Piraí, Não é né? fácil. E dei continuidade à viagem, a fila já parou, né? Um acidente grave, e era justamente o parceiro que estava à minha frente. Só que eu parei, ele seguiu. Então, ele bateu na traseira de um container, né, subindo a Serra de Piraí a 117 quilômetros por hora, né? Então, infelizmente, ele perdeu a vida e mais 6 passageiros perderam a vida também. Um engavetamento terrível, foi um acidente, colisão traseira, um container, né? Esse ônibus foi totalmente recuperado na oficina da Expresso Brasileiro, mas esse cidadão passou o dia inteirinho, todo mundo na frente da garagem viu ele bebendo, não descansou, não se preparou para a garagem, né? Ele se apresentou uma hora e meia antes, assumiu o volante, mas ninguém teve a ousadia de barrar a viagem dele, dar um plantão, mandar ele vir de passe, dar uma advertência. Todo mundo viu ele bebendo o dia inteirinho e o cara praticamente apagou, a ponto dele bater a 117 quilômetros num trecho de serra, né, subindo, e pegou a carreta na faixa adicional, né? Ele estava lá na terceira, na faixa adicional, ele pegou a carreta subindo a 30 por hora, carreta Dormiu. pesada. Ele dormiu. Ele Então, dormiu. o carro Agora, se recuperou, mas ele foi pro saco. a empresa Reunidas, na época, há mais de 15 anos, 16 anos, 17, ela, 18 anos, na verdade, ela tinha já o bafômetro nas garagens de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Andradina, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Angra. Você saía da garagem, você tinha que meia hora antes, 40 minutos, você assoprar o bafômetro. Se acusasse ali, você tinha o direito de fazer um particular. Se caso você se constasse que estava um erro, aí você, senão você já assinava advertência, você ia ser suspenso. Certo. Então tinha a reincidência já era a rua. Então era melhor você ser honesto, falar, olha, eu estava de folga ontem, eu bebi, me tira da escala, não vou assoprar. Ficava manjado, mas não dava BO. Você estava sendo sincero. Agora, Na São Geraldo, em todos os pontos de apoio, em todas as garagens, tinha o equipamento, o bafômetro, né? Era um bafômetro meio rústico, totalmente diferente dos atuais, né? Mas, enfim, existia, Mas, né? Se comandante, você... hoje tem uma tecnologia mais avançada. Por que acontece? O condutor que tem o vício do álcool, o que ele vai fazer? Ele vai querer driblar um secreto, um próprio inspetor da empresa, ele tem um esquema, porque todo cara que bebe tem esquema com dono de bar, de rodoviário, tem aquele esquema. Ele finge que vai ao banheiro, ele já soprou na garagem, entendeu? Ele vai, toma um trago e entra no carro. Ninguém viu. Ele foi rápido. Agora, hoje em dia, a Volvo, acho que a Estrela também já tem aquele dispositivo, até no Autosport, no programa Autosport, já teve um vídeo com o motorista coletivo de Piracicaba, né? Ele foi, o César deu uns bombons de licor e depois pediu para ele dirigir. Ele desligou o veículo, era um Volvo, um DD. Aí quando ele foi assoprar o bafômetro, cadeadinho ali, ele não conseguiu iniciar a viagem. Então, eu acho que com o tempo, a tendência é todos os veículos terem esse dispositivo do bafômetro no veículo. Então, aí a coisa muda de figura, né, comandante? A São Geraldo levava muito a sério a questão do descanso do motorista, a permanência dele no alojamento, né? E na questão de alimentação também. A São Geraldo passou a evitar contratar motorista aí com acima do peso, né? Sim. Começou a investir em condicionamento físico para o motorista. Sim. Porque a Reunidas tinha academia nas garagens. Academia. Sim, então. E fazia a apneia do sono. Ia naquele lá em São Paulo. Laboratório do sono, né? A gente fazia aquilo a São Geraldo, nesses quesitos aí, a São Geraldo levava muito a sério, né?
principalmente quando o motorista se envolvia num acidente, desde o levíssimo até o gravíssimo, a apuração era a mesma, né? É. E muitas Tinha vezes, um centro de treinamento, né, comandante, na empresa de Combustão justamente, Geraldo, a Reunidas, tinha treinamento na garagem, depois fazia um outro treinamento no SESCENAT, com os meus amigos lá do SESCENAT, sim, fazíamos sim, teórico e prático. sim. Aquele treinamento que É isso você aí. coloca o motorista na bicicleta ali próximo do carro, quando você passa em alta velocidade, né? Aham, Aquele treinamento do carro que você coloca a faixa no olho, ou aham, você vai na cadeira de roda para exercitar empatia, se pôr no lugar do condutor que está aham. que é deficiente físico ou visual. O Então, visual. isso daí faz com que o motorista, cada vez mais, ele exercite a empatia, se coloca no lugar do outro. Poderia ser ele, o A pai van que dele, o vem me filho. buscar mesmo tem acessibilidade, né? Tem elevador, plataforma elevatória, a van tem. Então, Me coloca confortavelmente no interior do veículo, né? Sem me expor muito, né? E rapidinho eu embarco tranquilamente com total tá vendo? segurança, né? Que Aliás, eu bom, queria fico mandar um feliz. abraço aí pro pessoal que me dá assistência. Amanhã é Eu dia, fico né? feliz, viu? Parabéns, pessoal. E vocês cuidem, continuem cuidando bem do nosso amigo, hein? Por favor, senão eu vou ter que ir pessoalmente, hein? Não, mas eu Não- não tenho que reclamar, não. Só tenho que agradecer a Deus Eu sei, pelo apoio, né? Deus tem me sem amparado, dúvida. tem me restituído muita coisa. E os amigos também, né? As orações, o apoio, os dedinhos de prosa comigo aqui, tem sido O senhor é fundamental muito para querido, né, me. comandante? O senhor é muito querido pelas Ah, pessoas, não só por mim. graças a Deus, Ó né? Eu quantos nunca amigos que estão prejudiquei aí. ninguém. Eu Não, nunca não. prejudiquei O ninguém, senhor é né? pessoa Muita do gente. bem, o senhor é uma boa alma, um bom ser humano. Isso importa muito. Os homens talvez não saibam todos, mas lá em cima não tem como mentir É, e pensar ao contrário. Ele sabe de tudo, todas as coisas, né? infelizmente ainda, muitos ainda são virtuais, né? Que eu espero um dia estar vivo, né? Para conhecer essas pessoas ao vivo e a cores. E aqui em Eu casa, também né? quero ter esse prazer, Muitos são né? virtuais. Você mesmo é Sim, um como mesmo. nós, né? Como Como nós. nós, mas é engraçado, Então, comandante Adilson, a impressão que eu tenho, é interessante isso, né? Eu falo para os outros amigos do ah, Fabrício, que eu o conheço pessoalmente. É interessante isso, né? aham, Nós não nos conhecemos, mas nós temos tanta empatia e energia. Eu sim, acredito muito nisso. Assim, as mesmas experiências parecidas lá, embora o senhor do transporte rodoviário no urbano, mas assim, a mesma forma de raciocinar como profissional, empatia, é, ser boa pessoa. Por exemplo, eu tive o meu pai como espelho, né? Na parte como pai, como ser humano, como pai de família e como profissional. Ele sempre tratou bem os idosos, no embarque sim, e desembarque, uhum, as pessoas deficientes. Nós trabalhamos com carro deficiente. Os primeiros carros que surgiram em São Paulo, nós operávamos naquela linha ali do Hospital São Paulo, servidor público, era uma linha de 2 horas, que não existe mais essa linha hoje. Era a sei, Zona Leste, Vila Industrial, a Praça certo. do Samba, até o Shopping Ibirapuera. Então, quer dizer, Puxado, hein? para colocar, e ali era um carro por linha, um carro 3 portas, era um Alfa 1620, 0 Sei, quilômetro, com elevador na porta, 3 portas, na porta do meio. O senhor deve lembrar disso. certo. Então, quer dizer, ali tinha que ser um motorista qualificado, preparado e humano. Não Uhum, só na parte operacional, bom, na parte de visibilidade. É na parte de paciência, respeito, paciência. educação, cortesia, É, calma, parar. E o cobrador também tinha muita importância naquilo. O cobrador dava é. todo o suporte técnico ali para operar a porta, né? Os botões ali Que naquela época. infelizmente o trabalho do cobrador está em extinção, né? Muitas empresas estão Infelizmente, demitindo, é né? lamentável. Mas o cobrador, ele é a extensão do motorista, né? Ele Sem auxilia o dúvida. motorista no embarque, no desembarque, Numa principalmente de manobra, uma marcha gestante, ré, pode numa vir, parte. manobra, numa É, manobra, né? Então, essa a presença do cobrador é de suma suma importância. importância. Exatamente, comandante. E as Concordo, entidades senhor, aí que plenamente. representam a nossa classe aí têm que brigar pela volta do cobrador, da presença do cobrador Ó, no eu vou interior dos falar uma coisa, coletivos os aí. nossos amigos que estão nos assistindo, que são cobradores, que foram cobradores Aham, como eu, como o senhor, aham, que é sim, motorista, enfim,
todos que estão sim, nessa live sabem que o nosso amigo, o deputado federal Boani, que foi meu professor de instrutor, como instrutor de trânsito há mais de 20 anos, o deputado federal na época, na década de 90, nos anos certo, 2000, ele foi vereador de São Paulo. Não colocou catraca eletrônica naquela época porque ele foi o único vereador atuante defendendo a causa do cobrador de ônibus. Eu falo isso em certo, público e quem está nos assistindo sabe que isso é verdade, que isso aconteceu mesmo, de fato. Então, certo. hoje, ele não está mais em São Paulo como vereador e ele está como deputado federal. Então, ele não tem mais poder naquela jurisdição ali, né, no caso. Ali é um poder municipal, né? Vereador do município. Certo, Deputado federal é outra coisa. Então, as pessoas às vezes não certo. entendem isso. Mas o Sim, Alboane teve foi uma peça fundamental em defesa dos nossos colegas, nossos irmãos, cobradores de ônibus. Né? Quem está nos assistindo sabe, por eu exemplo, espero que essa causa aí seja revista, né? E que volte à presença do cobrador, né? eu, eu E sinceramente acho que difícil. Eu empregue fico, pessoas. lamento muito. É, Lamento muito. Eu acho difícil, mas é, agora aqui, a Pássaro Marrom aqui, que atua no transporte urbano aqui no Vale do Paraíba, mandou os cobradores embora, né? Mandou todos é. embora. Redução de É, custos, né? Eles querem redução de custos, enxugar o quadro de funcionários e o pior é é, que eles acabam fazendo o quê? Colocando um motorista que já tem uma função totalmente árdua, né? Um trabalho que exige uma concentração no trânsito, nos passageiros, enfim, no carro, e ele tem que também se preocupar com o dinheiro, com o passe, com o cartão, enfim. Isso daí eu acho totalmente perigoso, enfim, totalmente inoperante, né? É um inoperante, é. absurdo. Absurdo, é Comandante, absurdo, né? eu acredito que, acho que, eu nem sei que horário que estamos aqui, mas eu acho que eu já passei dos seus limites aí, não quero me estender. Já são Tá 20 bom. horas, 21 horas e 43 minutos. Eu gostaria que o senhor fizesse considerações finais, porém, se o senhor deixou de falar algo que o senhor estava com o intuito de falar, fique à vontade. Ah, O papo está muito bom, eu só quero cortar o senhor interromper, porque eu acho que eu o que passei eu dos seus limites, falo, o até que eu peço gostaria perdão. de falar é que não desista dos seus sonhos, se capacite, né? Esteja Sim, atento aí às novidades do que está no mercado, porque sem mais dúvida, cedo ou mais tarde você vai ter uma oportunidade de ouro. Mas se prepare sem para dúvida. essa oportunidade. Ó, você vai estar convocado para um teste, mas tem muito cara que chega no dia e não sabe nada. Meu, É, então, pô, eu vou fazer um teste na Gontijo. Então você sabe que na Gontijo só tem Scania, que a carroceria é tal, que o é. percurso dos caras. Então procura Se prepara, se é, se qualifica, né? preparar, se qualificar, né? Para estar atento, para não ser pego em surpresa. Sem dúvida. E chegar no dia do teste ou da entrevista, não ficar em rodinha, não ficar Isso, é para importante. todos os efeitos, você não sabe de nada, entendeu? Esteja atento sempre às determinações, às orientações Dois do ouvidos para instrutor no dia ouvir. do teste. A palavra vale prata, É o isso aí. silêncio vale ouro, né, comandante? Não é isso que o senhor quer dizer? É uma filosofia oriental, né? Então, Oriental, isso. esteja atento aí a toda sorte de informação que possa ser útil para você futuramente. E acredite no seu sonho, porque quem acredita, né? Quem acredita chega longe, entendeu? Não Com está sendo certeza. fácil, eu sei que não é fácil, eu trabalhei no sistema, eu sei que não é fácil. E muitas vezes eu tinha que deixar candidato bom de lado porque o cara era gordinho. E como eu ia eliminar essa pessoa do processo seletivo, sendo que a pessoa tinha uma boa estabilidade no último emprego? Era cruel. O que a São Geraldo fazia muitas vezes, eu falo hoje com propriedade que era cruel mesmo, era uma coisa É. discriminatória, né? Mas, enfim, a gente tinha que seguir Pelas o rito normas, da né? empresa. Concordando ou não, tinha que Pelas normas. cumpri-las, né? Não Pelas adiantava normas. eu passar a mão na cabeça do candidato sabendo que mais para frente ele ia ser humilhado e ia ser eliminado e só perder tempo e dinheiro, né? Então, já era Entendi. melhor eu criar coragem, enxugar as lágrimas aí, ou botar ele no processo seletivo e arrumar algum álibi para, assim, eliminar ele. Mas teve gente que foi até o final. E aí, gordinho? O que fazer? É fogo, né? Mas graças a Não é fácil. Deus
No dia dele se apresentar para já pegar o uniforme, fazer treinamento já prático, ele falou, olha, senhor Adilson, eu agradeço a oportunidade, mas a aviação Urubupungá me chamou novamente. Tinha perdido umas linhas de fretamento, mas ele conseguiu outras e eu fui chamado. E o cara tinha 18 anos, né? Então, para ele foi bom que ele recebeu esses 18 anos e estava Sim. convocado para trabalhar na Urubupungá novamente. E eu fiquei muito feliz. Se chamaram ele porque ele é um bom profissional, concorda, na verdade? Sim. E pelo fato também que ele ia trabalhar só no Rush, né? Que era entre outubro até março, né? E em abril ele já seria demitido, né? Isso estava me pesando muito, né? Sem Estava dúvida. me pesando muito, mas Sem graças dúvida. a Deus ele chegou com essa boa notícia que me lavou a alma, né? Nunca vou esquecer. Que ótimo. Parece que tirou o peso do senhor, né? Imagina. Tirou. O Silvio está dizendo que o professor Alboani, que é o deputado federal, nosso deputado, ele fez o curso com ele também. O Silvio José está dizendo que o deputado federal Alboani, que é professor de trânsito, né? Foi professor do Silvio também. Simões Breda, muito obrigado. Ele está dizendo boa noite a todos. Daniel Santos está aí também nos assistindo. Eu agradeço a todos vocês. Valprado, Silvio, Nivaldo, Fábio Freitas, Fabrício Wilton, todos os nossos amigos que nos assistiu, que nos presenciou, né, comandante? O senhor tem mais alguma coisa para falar? Fabrício, graça e paz aí, meu irmão. Tudo de bom aí, viu? Tudo de bom. Fabrício, nós somos um irmão, hein? Grande amigo. A todos aí que nos acompanham aí, um forte abraço aí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado por tudo mesmo. Gratidão, viu? Que eu tenho por vocês todos aí, gratidão. Eu quero finalizar dizendo, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas eu vou finalizar minha parte aqui dizendo o seguinte. Primeiramente, Deus, muito obrigado por ter me dado, concedido essa honra, essa oportunidade de mais uma vez falar com o senhor. Eu desejo muita saúde para o senhor, para a sua família, muitas graças e paz, muita bênção. Amém. E quero preservar essa amizade tão sincera, que eu valorizo tanto, esse amigo dos amigos que é o senhor, que é você, eu vou chamar você, porque a gente tem uma certa liberdade, eu posso, né? Com certeza. E você é jovem. E, comandante, tenha sempre aqui um amigo, Eduardo Febrai, que te respeita, admira muito, e que possamos, com o tempo, fazer mais lives. E quando melhorar esse lance da pandemia aí, eu vou até Aparecida do Norte, com a minha esposa, com a minha família, eu vou passar aí para tomar um café com o senhor, fazer uma visita, bater um papo. Opa. Eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente. Tá bom? Transmito um abraço para a esposa. E o convite está aberto a todos aí, a todos os amigos aí, que se tiver no trecho aqui na Basílica, aqui, dá um pulinho aqui em casa, é 4 quilômetros aí do Santuário Nacional. Só não fui antes, comandante, só não fui antes pelo fato da pandemia. O senhor sabe disso, já conversei com o senhor em off. Mas tudo bem. Se Deus quiser, nós iremos nos encontrar. Providenciar o tempo certo de Deus. Né? Sem dúvida. Meus amigos, minhas amigas que nos assistiu, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer pela paciência, pela audiência, por estar sempre aqui, prestigiando nosso amigo comandante Adilson Matos. E lembrar que essa live vai ser postada no meu canal do YouTube, né? Que é o canal Eduardo Febrai, instrutor Eduardo Febrai. E depois, quando estiver disponível, eu vou postar no Facebook. E quem quiser curtir meu canal, é só entrar lá, instrutor Eduardo Febrai, se puder curtir, compartilhar, se inscrever, tocar o sininho para receber outras notificações, eu vou ficar muito feliz e muito grato. E o comandante, mais uma vez, boa noite, comandante, muito obrigado, saudações rodoviárias, forte abraço a todos. Fica com Deus, comandante. Saudações rodoviárias, fica com Deus aí, saudações até a próxima, rodoviárias. se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Silvio. Valeu, Silvio. Falou, Silvio. Um abraço, Daniel. Fica com Deus, comandante Adilson.